Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos analisar hoje uma decisão da segunda sessão do STJ, que versou sobre o bom e velho embargos de divergência. Nós vamos dividir a análise em basicamente dois pontos, que inclusive foi a estrutura que a ementa fez. Um dos pontos é mais batido aqui já nos nossos vídeos. Eu vou fazer um breve rememoramento e partir para o segundo ponto, que é mais pontuado desse julgado que nós veremos. Então, vamos a ele. Trata-se do agravo interno no embargo de divergência em agravo em recurso especial 2.095.061 de São Paulo. Então, aginte no EDIV no ARESP 2095061 de São Paulo. A ementa, os senhores já conseguem ter acesso. Vou colocar na descrição aqui para os senhores, no material de apoio. E, como eu lhes disse, nós vamos dividir em duas partes. A primeira, da parte da ementa, é a afirmação de que a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador, nos moldes exigidos pelo artigo X do Código e Y do regimento interno, já vou mostrar aqui para vocês, constitui claramente vício substancial, resultante na não observância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil para complementação da fundamentação, e cita aí um julgado da Corte Especial agravo interno no embargo de divergência no ARESP 1.238.270 do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro ponto, o que nós temos para tratar aqui? Os embargos de divergência, eles são um recurso previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 1043 e 1044, e no regimento interno do STJ, no artigo 266 e seguinte. E aí, o que o primeiro ponto da ementa vem nos dizendo? Não é esse, o primeiro ponto da ementa. Que se faz necessário demonstrar a divergência. Né? Naturalmente, os embargos de divergência, eles são um recurso que visam eliminar a divergência. Ele tem como finalidade, portanto, uniformizar a jurisprudência interna no âmbito do STF e do STJ, evitando que decisões conflitantes, contraditórias, prevaleçam. E, naturalmente, o que o embargante quer é obter a reforma, a anulação do acórdão embargado. Então, os embargos de divergência somente são cabíveis em face de decisão de órgão fracionário do STJ e do STF, que é o 1043, incisos 1º e 3º, que em julgamento, respectivamente, de recurso especial no âmbito do STJ, recurso extraordinário no âmbito do STF, venham a contrariar, divirjam de julgamento
Então, seguindo, os embargos de divergência são recursos cabíveis a teor do 1043, inciso 1º e 3º do Código de Processo Civil, para fins de eliminar divergência. E aí, naturalmente, você tem que demonstrar a ocorrência dessa divergência interna, que é o que se chama de confronto analítico. É necessário fazer a comparação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma do mesmo tribunal para demonstração da divergência, demonstração de que estamos diante do mesmo contorno fático, estamos diante da mesma situação jurídica posta nos dois casos, a reclamar, portanto, uma uniformização do entendimento. E, além disso, é necessário também que a parte comprove essa divergência. E aí o 1043, no parágrafo 4º, vai prever no CPC como é que se comprova a divergência. Com certidão do julgamento, com cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Veja como é que o código desburocratizou, o código facilitou, trazendo essa possibilidade de reprodução do julgado disponível na internet, indicando a fonte. E deve mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Como eu lhes disse, essa passagem já foi enfrentada em diversos julgados, analisados por nós aqui nos nossos cursos de atualização. Essa é a primeira parte da ementa, a demonstração da divergência, o requisito, portanto, do confronto analítico. Mas esse julgado trouxe um ponto interessante, que é o item 2 da ementa. A oposição de embargos de divergência, fundado em acórdão paradigma da mesma turma que proferiu a decisão embargada, somente é admitida quando houver a alteração de mais da metade de seus membros, o que não ocorreu na hipótese. Então, vejam, qual é a regra quanto ao cabimento dos embargos de divergência? Os embargos de divergência são cabíveis, retorno aqui ao 1043 do CPC, incisos 1º e 3º. Os embargos de divergência são cabíveis nas hipóteses em qual o acórdão recorrido tenha sido proferido em sede de julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário e que esta decisão divirja de qualquer outro órgão fracionário. Então, em regra, deve ser um acórdão paradigma indicado oriundo de outro órgão fracionário. Mas aí o Código de 2015, ele trouxe uma novidade, que é o que consta do parágrafo 3º do artigo 1043. E ele afirma que cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Mas tem que mudar a composição e bota um condicionante, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. As turmas, no âmbito do STJ, e é comum nas câmaras cíveis, as turmas espalhadas aí por esse Brasilzão de Deus, ela é composta por 5 integrantes. No âmbito do STJ, portanto, são 5 ministros que compõem a turma. Nesse caso, foi um acórdão originário do julgamento de um recurso especial na 4ª turma. A 4ª turma tem 5 ministros. Como é que você pode chegar à conclusão de ter mudado mais da metade? Ora, a metade de 5 é 2,5. Então, se mudar 2 ministros, 1 ou 2 ministros, está abaixo da metade. Tem que mudar, portanto, 3 ou mais ministros, o que não se deu na hipótese. Então, esse requisito de regra, ser um acórdão paradigma de outro órgão fracionário, qualquer outro órgão fracionário. Então, o julgamento de um recurso especial no âmbito do STJ pode ser utilizado como acórdão recorrido e como acórdão paradigma pode ser um acórdão de qualquer turma da seção ou da Corte Especial. Qualquer outro órgão fracionário do tribunal. Isso no âmbito do STJ, no âmbito do STF, são 2 turmas e um plenário.
Muito que bem. Só que o Código de Processo Civil trouxe uma hipótese a mais. Trouxe a possibilidade de você utilizar como acórdão paradigma, o acórdão que você quer utilizar como exemplo a ser seguido para uniformizar a jurisprudência, que seja do próprio órgão fracionário, da própria turma. Só que não pode ser a mesma composição. Tem que ser um acórdão paradigma que represente um julgado da mesma turma, mas com outra composição que tenha mudado mais da metade, de seus membros. E como a metade de 5 é 2,5, e você não pode fracionar um ministro no meio, quando mudam 2 ministros ou menos, não se aplica a possibilidade de utilizar o acórdão paradigma da mesma turma. Quando muda 3 ministros ou mais, aí que você inaugura essa possibilidade de utilizar o acórdão paradigma da mesma turma. Nesse caso, não foi isso que se deu. Utilizou-se o acórdão da própria quarta turma e que não teve mudança de mais de 3 ministros, portanto, não se aplica o 1043, parágrafo 3º, e de igual maneira, no âmbito do regimento interno do STJ, o parágrafo 3º do artigo 266 do regimento interno do STJ, introduzido pela emenda regimental número 22 de 2016. Então, a conclusão, aqui nós... a ementa faz menção à súmula 353 do STF por analogia. Você vai desconsiderar a parte inicial de embargos da Lei 623 de 49. Eles vão lembrar que essas primeiras súmulas do STF foram aprovadas ali nos idos da década de 60. Então, aqui, 1963. Mas, então, são incabíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do STF. Então, por analogia, o acórdão aqui do STJ utilizou também dessa súmula como inviabilizadora do conhecimento desses embargos de divergência. Então, foram 2 razões. Não demonstrou a origem do acórdão paradigma, como exigido por lei, por certidão, reprodução, indicando a fonte, e também não observou a exigência de que a regra é que venha de outro órgão, somente excepcionalmente pode ser o mesmo órgão, desde que tenha uma mudança de mais da metade de seus membros. Então, meus amigos, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus, até a próxima.